Tá, boa noite, eu me chamo Davidson Ribeiro. Aqui eu vou dar continuidade ao trabalho de mineração e ciência de dados do curso de pós-graduação em segurança da informação da UFC. Vamos lá, e esse trabalho ele vai consistir em uma análise exploratória dos dados do dataset que foi criado anteriormente no trabalho 1, né? Só recapitulando que o meu dataset ele é um dataset do jogo de Pokémon, né? Que é um jogo que fez parte da minha infância e eu queria saber se eu poderia utilizar essas técnicas de machine learning, essas técnicas de análise de dados para esse jogo, tá certo? E em sala de aula, o professor falou que a gente poderia fazer algumas análises de estatística dos dados, né? Tais como as medidas de tendência central, medidas de variabilidade, tabela de frequência de histograma, boxplot, qqplot, correlações, teste de normalidade e o best fit distribution. Ok. Não necessariamente a gente teria que implementar todos, mas quanto mais a gente implementasse, seria melhor para ele avaliar o trabalho, né? Certo. Passando para o trabalho, eu tenho aqui o meu dataset do Pokémon, tá? Isso aqui é um resumo de como ele está. E assim de cara eu já poderia ver como é que está a distribuição de algum feature desse, né? Nome, total, HP, ataque, defesa, de acordo com algum parâmetro, né? Bem rápido aqui eu apenas coloquei a distribuição do HP de acordo com o tipo do Pokémon, né? Então, se o meu Pokémon é um tipo inseto, ele vai ter essa distribuição aqui de HP. Se o meu Pokémon é do tipo Dark, ele vai ter essa distribuição aqui. Então aqui no caso vai ser para todos os tipos de Pokémon a distribuição dele de HP, tá? Aqui eu fiz apenas uma contagem dos tipos de Pokémon e vendo quantos tipos existem, né, de Pokémon, já que eu scrapeei isso. Então eu posso ver que para os tipos 1 de Pokémon eu tenho aqui grama, fogo, água e assim sucessivamente. Então existem 18 tipos de Pokémons. Existem 18 tipo 1 de Pokémon e para o tipo 2 também, né? A diferença aqui está que o primeiro tipo 1 que aparece é o grama e o primeiro tipo 2 que aparece é o venenoso, né? A ordem deles está diferente. Mas não necessariamente isso vai influenciar em algum cálculo no futuro, tá? Aqui eu fiz apenas uma contagem, né, dos tipos do Pokémon, então eu posso perceber que aqui ele está ordenando e os meus Pokémons do tipo 1, a maioria deles são aquáticos, né, são do tipo água, e do meu tipo 2 a maioria dos Pokémons possuem tipo voador, né, flying. Beleza. Aqui eu botei só um comentário que a gente pode observar que a maior frequência do tipo 1 são os Pokémons tipo água. Já no tipo 2... são Pokémons tipo voador, né? A menor frequência no tipo 1 são os voadores e a menor frequência no tipo 2 são os insetos. Aqui eu tava... É apenas um teste de busca que eu fiz para saber se eu conseguiria rastrear alguns Pokémons, né? Porque o trabalho 3 ele vai consistir na criação de algoritmos de classificação, predição. Então aqui eu já estava fazendo alguns testes. Eu só busquei aqui os meus top 5 Pokémons de acordo com o poder total, né? E os meus top 5 Pokémons mais fracos, né? Poderia dizer assim. Beleza. Aqui eu fiz um contador dos tipos de Pokémon pro geral, né, pro dataset todo, e depois dividir esses tipos essa contagem para tipo 1 e tipo 2. A diferença é que aqui ele pega a maior frequência, né, em que eles aparecem, e aqui ele já vai pegar ordenado, né? O primeiro tipo que aparece é o tipo grama, então eu tenho 45 tipos... 45 não, perdão. 93 Pokémons do tipo 1 igual a grama. E no tipo 2 eu tenho 73 Pokémons do tipo 2 igual a grama. E assim ele faz para todos o dataset, tá?
E aqui eu fiz apenas a plotagem para ver isso graficamente, né? Porque vendo assim fica muito chatinho. Então a gente enxergando isso no gráfico é melhor. Então aqui eu posso ver que meu tipo 1, a maior frequência deles é do tipo aquático. Tenho mais de 120. A menor é do tipo voador. Do tipo 2, a maior é do tipo voador e a menor é do tipo inseto. Ok. Analisando essas frequências em termos de porcentagem, né? Eu fiz o código aqui, tá? Selecionei os lábios que eu queria. Esses sizes são essas frequências. Fiz uma paleta de cores do Pokémon e coloquei isso num gráfico de torta, né? Num gráfico de pizza. E fiz 3 desses gráficos, um pro geral, que é pro meu dataset inteiro, um apenas pro meu tipo 1 e outro pro meu tipo 2. Mas por que fazer isso pro tipo 1 e pro tipo 2, né? É porque são dados que se repetem, né? Se repetem bastante esses dados. Existem diversos Pokémons que possuem tipo grama, tipo fogo, tipo aquático. E fica mais fácil da gente analisar, né? Então aqui eu tenho os meus valores em termos de porcentagem, né? Como visto anteriormente, né? Pro tipo 1, a maior porcentagem deles é aquática, a menor porcentagem dele é voador. Pro meu tipo 2, a maior porcentagem dele é tipo voador e a menor porcentagem dele é do tipo inseto. Certo. Algumas medidas de tendência central são média, desvio padrão, a gente fazer a contagem, ver qual o valor mínimo, o valor máximo, analisar os percentis, né, 25%, 50%, 75%. E existe uma função para isso, né, que é a describe, e o ponto .how a gente pode as casas decimais, né, ajeitar as casas decimais. Então eu fiz isso para os meus Pokémons do tipo 1 de grama, né? E pro meu tipo 2, né? Então eu posso ver aqui que, por exemplo, pro meu tipo 1 eu tenho 93 Pokémons. Isso aqui é a contagem, né? Então se eu tenho 93 Pokémons, a minha contagem para todas as colunas vai ser 93. E aqui eu vou ter a média. Isso aqui é o número dos meus Pokémons, tá? Então aqui eu tenho a minha média, o meu desvio padrão, o meu valor mínimo, meu valor máximo, 25%, 50% e 75% para todos os Pokémons, tá? E aqui a mesma coisa para o tipo 2, né? Eu tenho 73 Pokémons que possuem o tipo 2 igual a grama. E aqui eu vou ter o meu contador, né? Vão ser 73 valores para o total, para o HP, para o ataque, para a defesa, para o ataque especial, para a defesa especial e para a velocidade. E aqui a média, o desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo, 25%, 50% e 75%. Certo. Outra forma da gente poder analisar isso é através do boxplot, né, que a gente viu em aula. E o que o boxplot me fala? Ele me fala justamente ele fala justamente essas medidas de tendência, né? No caso, esse boxplot eu fiz pro ataque de acordo com o tipo do Pokémon, né? Então, se eu tenho um Pokémon do tipo grama, eu posso ver que o ataque dele varia, né? O menor valor é 25, o maior valor é 100, passa de 125, eu tenho uma média desses valores e os percentis. E esses pontinhos aqui são outliers, né? São Pokémons que se destacam no ataque para cada tipo. Por exemplo, para um Pokémon tipo grama, eu tenho um Pokémon que se destaca dos outros. Do tipo água, eu tenho um Pokémon que se destaca dos outros. E para o tipo 2, a mesma coisa, né? Certo. Fazendo aquela ali análise para o ataque, né? Fazendo essa análise para o ataque, eu posso perceber que o Pokémon com maior ataque é um Pokémon psíquico. O tipo 1 dele, né, é psíquico. E o tipo 2, eu posso ver que o Pokémon que tem maior ataque com o tipo 2 é um Pokémon do tipo lutador, né? Porém, os Pokémons do tipo dragão,
eles possuem a taxa de vantagem contra os outros, né? Se a gente ver aqui, eles vão possuir o maior poder de ataque entre os Pokémons, tá? E aqui no tipo 2 eu posso ver que o Pokémon o Pokémon classificado como do tipo lutador, ele possui o maior ataque entre os outros. Um pro tipo 1 e pro tipo 2. A mesma coisa eu fiz para a defesa dos Pokémons, né? Analisar essas defesas de acordo com o tipo deles. Menor valor, maior valor, os outliers. Médio, os percentis. E aqui eu fiz algumas distribuições para me ver como era o comportamento da curva, né? Para os Pokémons, né? Então eu fiz a distribuição de acordo com o ataque para o dataset inteiro. Então aqui eu tenho os meus Pokémons, minha amostra de Pokémons, né? Eu diminuí um pouco a quantidade de amostras só para ver como é que essa curva estava se comportando. Então aqui eu tenho a frequência dos meus Pokémons, né? E a minha curvazinha. E eu fiz a mesma coisa para a defesa dos Pokémons e para o total. Lembrando que o total é a soma de todos os atributos, né? É a soma da defesa, do ataque, da velocidade, enfim. E aqui eu gerei uma estatística para o dataset inteiro. Aqui eu tenho o contador, né? Vão ser 1075 amostras. Aqui a média das amostras, o desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, os percentis, 25, 50, 75. E aqui um box plot desses atributos, né? Do total, do HP, do ataque, da defesa, do SP ataque, do SP defesa e da velocidade. A mesma coisa que eu fiz para os tipos de Pokémon, eu fiz agora, só que de uma forma geral para o dataset inteiro, analisando os meus valores numéricos, né? Não mais os meus valores de string, né? Que antigamente eu tinha feito para grama, fogo, e agora estou fazendo para os valores inteiros, né? Tá. Aí aqui eu posso ver, por exemplo, que existe um outlier muito alto, muito fora da curva, né? Que é um Pokémon que possui o ataque dele com mais de 1000, né? Que se eu for olhar nessa busca aqui que eu fiz anteriormente, ela tá aqui. É esse Pokémon, né? O Eternatus Eternamax. Ele possui um poder total de 1125, ó. Aí ele mostra que ele está bem aqui, ó. Esse valor aqui seria 1125, então. E aqui eu fiz uma matriz de correlação para o dataset em si, né? Onde quanto mais próximo de 1, maior a correlação, e quanto menor, e quanto mais próximo de 0, menor a correlação desses valores, tá? Essa correlação também pode ser negativa, dizendo que não necessariamente existe uma correlação entre as minhas features, né? Tá. Então aqui eu tenho a correlação entre o poder total, o HP e ataque para cada uma delas. Eu quis dar uma resumida nisso aqui e fazer essa análise apenas para os meus valores numéricos, né? Que são justamente o meu HP, meu ataque, minha defesa, meu ataque especial. Esses valores aqui eles são booleanos, né? São para dizer se o meu Pokémon possuía uma Mega Evolução, se o meu Pokémon era da região Alola, se ele era um Pokémon raro, né? Então eu criei uma lista chamada de status, dos status que eu quero analisar, que é o HP, o ataque, a defesa, o ataque especial, a defesa especial e a velocidade. E passei uma correlação desses atributos, né? Então tem aqui a correlação do meu ataque com o meu HP, com a minha defesa, com o meu ataque especial, com a minha defesa especial e com a minha velocidade. Já que são esses atributos que somados vão dar o poder total do meu Pokémon, tá? Aqui eu fiz apenas mostrando o poder total dos meus Pokémons, certo? De acordo com o tipo 2, eu já tinha feito do tipo 1 anteriormente, né? Então coloquei aqui do tipo 2. E eu também verificar se esses Pokémon são Alola, né? Quais desses Pokémon são Alola? Então eu tenho aqui que os meus azuis não são Pokémons do tipo Alola e os meus
marrons aqui, acho que essa cor é marrom, são do tipo Alola, né? Então eu posso ver aqui a distribuição deles e eu vejo que existem poucos pokémons do tipo Alola, né? Porque eles são pokémons raros, existem apenas 18, por enquanto. E eles são... Eles aparecem aqui, ó, distribuídos. E aqui apenas eu fiz a descrição, né? Mais uma vez. Só pra enfatizar. Agora pro tipo 2 é de grama, tá? E aqui vou ter os contadores, a média, desvio padrão, mínimo, máximo e os percentis. Ok. Agora vem a parte de fazer o qqplot, é isso? É exatamente o qqplot. Para que serve o qqplot, né? Bem, o qqplot ele vai servir para a gente ver se a distribuição dos nossos Pokémon estão seguindo uma distribuição normal, né? Traçado uma reta e se os pontos, né? Se os Pokémon estiverem distribuídos nessa reta, estiverem acompanhando ela, a gente pode dizer que eles estão de acordo com a distribuição normal, tá? Então aqui eu faço uma série de importações, né? Que é teste normal. E tudo isso vem do SPICY, alguns modelos de teste e o qqplot em si. Certo. O que eu quero comparar aqui eu já estava pensando no meu trabalho 3, né, que eu estava querendo, por exemplo, classificar se os Pokémon são de Alola ou não, né? Classificar os meus Pokémons raros, né? Fazer um algoritmo que consiga fazer essa classificação. Tentar fazer isso, tá? E aqui eu vou separar os Pokémons, né? Como eu disse antes. Eu quero começar a comparar os Pokémons de Alola normal, pensando no trabalho futuro. Então eu vejo que os meus Pokémons de Alola são 18 amostras e os meus Pokémons normais são 57. A soma disso aqui dá 1075 Pokémons, né? Aqui eu fiz apenas a distribuição conferindo mais uma vez como era que estava a distribuição do ataque dos meus Pokémons. Essa aqui eu fiz pro tipo grama e essa aqui eu fiz pro tipo fogo. Essa aqui é a distribuição pros Pokémons Alola, né? E essa aqui pros Pokémons normais. Peraí, tem um pequeno erro aqui, porque corrigindo o código ao vivo aqui. Pokémons normais, Pokémons de Alola. Certo. E aqui, pra a gente fazer o qqplot, a gente tem que tirar algumas métricas, né? Então eu tiro a média desses valores, a média do ataque dos Pokémon de Alola, a média do ataque dos Pokémons normais. Eu faço o stand de deviation, né? Para cada um deles. E mais duas métricas, né? O sickness e o cortices, que vão servir para a plotagem do meu qqplot, tá? Certo. Aqui eu fiz algum processamento com essas variáveis, tá? E aqui eu tenho depois de normalizado os dados, né? Eu posso ver aqui que esse aqui seria o qqplot do status de ataque para os Pokémons fora da região de Alola, né? E esses aqui para as regiões de Alola. Aqui eu tenho 18. Opa, desculpa. Aqui eu tenho 18 Pokémons e aqui eu tenho 1075. Aí aqui eu posso ver algumas coisas, né? Eu posso ver aqui que esses Pokémons eles começam em cima da curva, aqui eles começam embaixo. Aí eu tenho vai desviando um pouco, eles vão se afastando um pouco dessa curva, né? Dessa reta, quer dizer. E aqui eles já são mais uniformes. Mas aqui eu tenho uma quantidade bem menor de amostras, né? Mas ambos estão seguindo a distribuição normal. Certo?
Certo. Agora entra na parte da Best Fit Distribution, né? Eu fiz apenas uma clonagenzinha do meu dataset e plotei um histograma de acordo com o poder total dos meus pokémons. De acordo com o poder total dos meus pokémons, né? Plotei um histograma para ver como era que eles estavam divididos. Aqui eu tenho o poder total, aqui eu tenho os pokémons e a contagem. Aqui eu tenho aquele outlier que foi detectado lá no boxplot, né? Que é aquele Eternatus Pokémon, que seria o Pokémon mais forte de todos, né? Ok. Então eu pego essa Best Fit Distribution, eu achei essa função chamada fitter, que a gente pode passar o parâmetro que a gente quer, né? No caso eu vou querer o total. E essa fitter, ela possui mais ou menos 80 tipos de distribuições, né? Então eu peguei 5 tipos, né? Eu peguei a distribuição gama, a distribuição log, a beta, a burr e a normal. E quis ver qual dessas distribuições seriam a melhor distribuição para o poder total dos meus pokémons, né? Então, o que eu faço? Eu chamo esses meus valores, os valores dessa coluna, né? De BD, de total, aliás, desculpa, de total, e passo o total e essa distribuição. Aí eu dou um treino nessa distribuição aqui, nessa função, e ploto meu sumário, né? O sumário referente ao fitter. E aqui ele já me mostra, ó, ele me mostra os parâmetros da função e já vai me mostrar qual dessas funções possui o menor erro quadrático, né? No caso foi a distribuição burr. O segundo é a distribuição normal, o terceiro é a log normal, né? A quarta gama e por último a beta. Eu poderia botar os 80 tipos de distribuição que esse método fitter é capaz de analisar, mas eu optei só por essas 5 que é só pra gente demonstrar, né? Certo. Então essa a melhor distribuição pra minha coluna total seria a distribuição burr, né? E aqui ele me mostra os parâmetros da minha os melhores parâmetros de treinamento, né? Da minha distribuição burr. Ele me mostra o meu C, o meu D, o meu log e o meu scale. E aqui eu fiz a mesma coisa, só que pro ataque dos meus pokémons, tá? Deixa eu ver essa variável de T1. E peguei um número pequeno de amostras, né? Eu peguei 50 só. Aqui eu tinha feito quer dizer, a divisão, né? A divisão dos meus exemplares de Pokémon, né? Cada barrinha dessa são 50 Pokémons. E aqui, ao invés de ser o poder total, fiz só do ataque, né? O ataque de todos os Pokémons. Se a gente for analisar esse gráfico aqui, anteriormente eu já tinha feito a distribuição dele e tinha visto uma curva, né? Mas aquela ali era a curva normal. Eu quero saber qual a minha melhor curva agora. Então, de novo, eu chamo a minha função fitter, passo o parâmetro que eu quero analisar, né? Que é o T1. Eu coloquei ele aqui. Ele agora é um array, né? Aí ela tem que vir no modo de array. Eu não posso passar diretamente do dataset, do dataframe para cá, que ele não aceita. Eu tenho que fazer essa conversão, tá? E dou um summary. Enquanto pro meu ataque, né, aqui a minha melhor distribuição foi a distribuição burr. Pro ataque, pro ataque dos meus pokémons, né, a melhor distribuição já foi a beta. Ela que me dá o menor erro quadrático médio. E aqui os meus melhores parâmetros, né? No caso da beta, o meu parâmetro A, meu parâmetro B, meu parâmetro log e meu parâmetro scale. Os parâmetros de cada distribuição dessas são diferentes, né? O parâmetro para a minha distribuição GAN, ele me retorna CD, log, scale, e para a minha distribuição beta, ele me retorna A, B, log e scale, né?
E aqui eu tenho a distribuição normal. Aqui, fazendo análise do ataque, né, dos pokémons. A distribuição normal é uma curvazinha marrom, não dá pra gente ver muito bem, né? Mas é a mesma curva que é mostrada aqui em cima, ó. Defesa, distribuição do ataque dos pokémons. Essa mesma distribuição aqui, ó. Só que aqui eu defini pro total de pokémons. E lá eu defini para uma quantidade dividida de 50 em 50, né? E é isso. Acho que deu para mostrar algumas medidas de tendência central, o Best Fit Distribution, o Kkplot, o Boxplot, foi legal de fazer. E agora a gente vai ter no trabalho 3 a escolha de duas categorias, né? Regressão, classificação, agrupamento, regra de associação, detecção de outlier, para fazer um algoritmo, né, de machine learning envolvendo isso. E é isso, espero que tenha ficado bom, espero que seja suficiente. E até o trabalho 3.